Vou? Quem quiser me acompanhar aqui no telão, é apenas um versículo, depois vamos estar destrinchando o texto completo. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Vamos ler em uníssono, todos juntos. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos, Pai, por essa palavra. Espírito Santo, o que quer dizer isto? Fala conosco, nós queremos saber. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, querido. Esse é o versículo, esse é o texto também. Aliás, esse é o título, o tema da minha mensagem. O que quer isto dizer? O que quer isto dizer? É uma pergunta, uma interrogação. Está em Atos capítulo 2. Alguns homens, eu vou pedir à mídia que pode deixar esse texto aqui, tá? Pode deixar ele permanente aí. Alguns homens, todos atônitos e perplexos, eles interpelavam uns aos outros, se perguntavam uns aos outros, como quem não sabe o que está acontecendo, e diziam: o que quer dizer isto? Você pode perguntar para o seu irmão ao lado aí: o que quer dizer isto? Eu não estou entendendo muito bem, eu preciso saber o que quer dizer isto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu queria entrar no contexto para tentarmos responder, clarear o que significa aquele texto. Quem eram aqueles todos ali? Por que eles estavam perguntando e querendo saber o que significava algo que estava acontecendo? Nós estamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Lucas, o escritor, ele fez o seu primeiro escrito, que foi o próprio livro, o Evangelho de Lucas. Depois ele aqui no capítulo 1, ele vai falando sobre isso, vai falando da obra de Jesus. No verso 4, ele diz que Jesus deixou uma determinação para os seus apóstolos, que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Jesus passou 40 dias depois de ressurreto, e ele orientou os seus apóstolos aqui, permaneçam em Jerusalém. Aquela promessa que foi falada por João Batista, que eu também falei, esperar o batismo do Espírito Santo, aquele que batiza com fogo, esperar em Jerusalém. Mais adiante, ele vai dando todas as instruções sobre o reino de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o ide, a missão, o que se tem que falar, como. E depois, seguindo esse texto, diz aqui que eles estavam no Monte das Oliveiras, e Jesus foi assunto aos céus. Glória a Deus. Jesus subiu, e as nuvens o cobriram da visão daqueles homens que estavam ali naquele momento, multidões. E eles procurando Jesus ali, Jesus sumindo, desaparecendo entre as nuvens. 2 varões se apresentam vestidos de branco e perguntam para eles: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que subiu, da mesma forma ele vai vir, vai descer, vai voltar neste mesmo lugar. Glória a Deus. E diz o texto que eles saíram do Monte das Oliveiras, são caminhada de um sábado, menos de 1 quilômetro,
e foram para Jerusalém e ficaram trancados no cenáculo, que era um pátio superior, um local muito espaçoso, um local de refeições, de orações. E ficaram, o texto no verso 14 diz que ficou Jesus, a mãe dele e seus irmãos naquele lugar. Jerusalém era um local muito perigoso. Esse Jesus, que deixou aquela tumba vazia, aqueles guardas romanos, o selo romano naquela pedra, ele desapareceu, sumiu, e tinha uma confusão instalada em Jerusalém, perseguindo os discípulos daquele homem. E havia medo, ódio naquela cidade. E eles estavam trancafiados no cenáculo. Segundo a ordem de Jesus, estavam trancados lá. E eles escolheram o 10º, mais um apóstolo que ocupou o lugar de Judas, Matias. E a partir dali, capítulo 2, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou em cada uma deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Queridos, o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que é relacionada a 50, penta. Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias nesse mundo, pisando entre nós. Depois de 10 dias de espera, fez o 50º dia, um domingo. O Espírito Santo, a promessa de Deus, prometida por Jesus, enviada por Jesus, escrita lá em Joel, por uma nova dispensação para um novo tempo, a dispensação do Espírito Santo, ela veio. Um movimento tremendo. Pentecostes. Dizem os estudiosos que depois que eles saíram do Egito, da Páscoa do Egito, 50 dias, Moisés naquele Monte Sinai, ele recebeu as tábuas do testemunho, com o poder de Deus, manifestação de Deus, trovões, relâmpagos, terremotos, poder de Deus, manifestação do alto, vento, fogo. Ele recebe as tábuas da lei. E Deus, ele escolheu essa mesma data para o início da sua igreja, para o nascimento da sua igreja. Tremendo como Deus trabalha, como Deus faz, como acontecem as coisas, como Deus, ele determina dia, hora, local, certos, determinados por ele. E tudo se cumpriu naquele dia, Atos 2. Tremendo, queridos. E diz o texto que eles falaram línguas diferentes. E naquele dia, nessa festa de Pentecostes, muitas pessoas, judeus de todas as partes do mundo debaixo do céu, estavam ali em Jerusalém. Pessoas que tinham nascido em outras nações que não falavam aramaico ou hebraico. E muita gente começou a ver aquele fogo, aquele acontecimento, aquele barulho no cenáculo. Pessoas nas mediações, vendo aquele mover, aquele poder de Deus, foram atraídas. Foram atraídas pelo Espírito Santo, pelo fogo, pelo poder, pela manifestação, pelo milagre. E cada um, vindo da sua nação, a sua língua nativa, seu lugar nativo, ouvindo glórias a Deus, palavras inefáveis, através de homens galileus, iletrados, falando a sua própria língua local. E foi algo extraordinário que nunca aconteceu nas páginas das Escrituras. Enquanto Babel, todos falando
um só idioma e Deus rachou e dividiu os idiomas, espalhou os homens pelo mundo. Aqui em Atos foi um movimento contrário. Foi um dia tremendo, maravilhoso. E agora chegamos no nosso versículo, no nosso verso áureo. Todos atônitos e perplexos. As pessoas ficaram atônitas, perplexas. O que é isso? O que é que quer dizer isso? Eles perguntavam uns aos outros. Imagine aquele contexto. O que é que está acontecendo? Que movimento é esse? Um bom judeu religioso, que sabe interpretar os sinais, sabe do movimento de Deus na nação, conhece toda a história, todos os milagres, o poder de Deus. E de repente algo novo está acontecendo. Pessoas que vieram de fora, talvez tenham ouvido falar de Jesus, uma possibilidade de ser o Messias, um homem que fez uma revolução naquele lugar. E dizem que o corpo dele desapareceu, ressuscitou. O Tititi falando a respeito do assunto, e agora um cenáculo pegando fogo em manifestação de Deus, e coisas maravilhosas acontecendo, e junta multidões, se aproximam multidões daquele lugar. E a grande pergunta foi essa: o que é que isso significa? O que é que quer dizer isto? Eu, no começo do culto, que eu perguntei, eu entendo que aqui está tendo movimentos do Espírito Santo. Eu acho que se a gente perguntar um pouco ao pastor João Júnior, o que é que está acontecendo aqui? O que é que quer dizer isso tudo, pastor? Acho que o pastor vai poder responder, não sei, 10, 30% do que Deus está querendo fazer nesse lugar. Acho que o Espírito Santo, ele tem uma obra fascinante para esse lugar. O Espírito Santo tem um Pentecoste para derramar nesse lugar. O Espírito Santo tem manifestações que vão atrair multidões que passam e alcançam esse barulho do microfone. Ou então nem isso, mas o próprio Espírito, o vento do Espírito vai falar com pessoas, vai atrair pessoas que vão adentrar nessas portas, sem saber o que é isso. O que está acontecendo aqui? O que significa isso? Igreja Batista da Ilha de Guaratiba, que movimento é esse? Eu quero ir lá conhecer. Pelo menos como curioso, eu vou matar essa curiosidade. O ser humano é curioso, né? Teve uma época que eu morei numa casa e ela dava fundo para uma igreja. Eu tinha acabado de me mudar para aquele local, lá em São João de Meriti. E na hora do culto, naquela igreja, aquela igreja é a igreja maior daquela localidade. Igreja Vitória em Cristo, Ministério Vitória em Cristo, não é do pastor Silas Malafaia, não, pastor Paulo Henke. Eu não conhecia aquela igreja, só fiquei sabendo que tinha uma igreja ali por causa do barulho, que era atrás da minha casa, mas a entrada era pela outra rua. Mas eu percebia uma unção, uma manifestação, algo tremendo, e eu fiquei com esse sentimento de eu quero ir lá. Eu fiquei sendo puxado para ir. Cara, eu quero ir lá, quero conhecer esse negócio. Que poder é esse? Que louvorzão é esse? E eu me lembro que eu fui com a Edilane lá. E o que aconteceu? A gente passou um tempo congregando lá, na época que eu morava naquele local. Tremendo ali. Um poder de Deus tremendo, manifestações do Espírito tremendo. E o que é que eu quero dizer com isso? É que quando você está em obediência, quando a igreja está em obediência, as coisas acontecem. Jesus, ele foi assunto aos céus, mandou os apóstolos aguardarem, não falou quanto tempo seria, disse que seria breve. Eles até perguntaram e Jesus falou: não, compete a vocês saberem dos tempos
que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós e tal. Hoje nós sabemos que foi 10 dias, mas imagine você naquele local sem saber dessas coisas, sem saber do tempo, imaginando o Espírito Santo vai vir, vai batizar com fogo, todos trancados ali, talvez pensando que ia ser em outra oportunidade. Jesus entrou no local fechado também, dá a entender que ele transpassou pela parede com o corpo glorificado. De repente as pessoas ali esperando um movimento desse, parecido, se Jesus vem de novo, ele vai passar uma parede. Como é isso? O que quer dizer isto? Nós não compreendemos. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Se você está em um local que se sente preso, escuro, trancafiado, inimigos ao redor, se Deus te manda, fica e aguarda. Fique e aguarde, que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, o teu cuidado. E no tempo dele, quem sabe 10 dias, daqui a 10 dias, ele envie socorro, envie providência, envie seu Espírito, envie poder, envie glória, envie a sua manifestação. Oh, aleluia! O que quer dizer isto? Hoje, querido, nesse contexto de Igreja Batista da Ilha de Guaratiba, entre num cenáculo, entre no seu quarto, pergunte ao Espírito Santo: o que é isto? O que é Espírito Santo que tu tem reservado para mim neste local? Qual é o ministério? Qual é o meu tempo? Qual é a forma? Deus se agrada num servo que é obediente, que sabe esperar. Esperar com paciência. Esperar com paciência até que o Senhor venha e se incline e firme os teus pés numa rocha. Em nome de Jesus. Das pessoas que perguntaram, que fizeram esse questionamento, essa interrogativa, tiveram 2 tipos de pessoas. A primeira que a gente vê aqui no verso 13, o verso seguinte: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Existem pessoas que se achegam, que são curiosas pela manifestação de Deus, mas é só curiosidade. É só para chegar e dizer, e zombar: estão embriagados, estão loucos. Esses crentes são os malucos. Não só essas pessoas de fora, pessoas que vêm das trevas, joio. Mas sonda também o teu coração, querido. Eu sondo o meu daqui, você sonda o seu daí. E às vezes Deus está fazendo movimentos que você não entende. Às vezes parece, cara, isso é meio louco. Imagine aqueles homens lá, cada um falando a língua de várias nações, parecendo uns malucos, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma hora, e alguns que estavam ali, um compreendia a sua língua, o outro a outra. É uma oportunidade ímpar para o incrédulo falar: são um bando de malucos, tão enchapados, tão bebão, ébrios. Temos que tomar cuidado para não atribuir a obra do Espírito Santo a desvaneios de homens. É claro que temos que pedir discernimento a Deus quando vem manifestações espirituais, movimentos espirituais. Mas temos que ser tementes ao Senhor e pedir que o Espírito Santo nos direcione e que responda para nós. O que quer dizer isto? Temos que perguntar uns aos outros: pastor, o que significa isso? Pastor Fábio, que movimento é esse? Pergunte ao seu irmão, busque, tente a entender, tente compreender
o movimento do Espírito Santo, qual é o próximo passo, qual é o destino. O destino aqui simplesmente foi o nascimento da igreja de Deus, a igreja espiritual, universal de todos os tempos, a igreja, a noiva de Cristo, nasceu através do Espírito Santo, que foi uma promessa vinda de Jesus, escrita lá em Joel. Começou o movimento da igreja, glória a Deus, aleluia! A igreja do Senhor começou com poder, com manifestação, com glória, e já espalhando o seu evangelho para muitos povos que estavam ali, e que iam se disseminar pelo mundo, disseminar aquela verdade, aquela manifestação. E uma outra pessoa que respondeu a essa pergunta está aqui à frente, Pedro, verso 14. Então se levantou Pedro com os 12, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a hora terceira, 9 horas da manhã. Mas, o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que eu invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo quem invocar o nome do Senhor. Você invoca esse nome hoje. Dê glória a Deus, invoque o nome de Jesus. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Essa palavra, esse texto era conhecido pelo judeu, e ele estava acontecendo aqui aos olhos deles. Esse texto aqui fala da promessa do Espírito Santo, e se iniciou a igreja de Deus, e esse texto ele nos dá a entender que é um movimento que começou em Atos 2, mas vai até o dia da volta do Senhor, com todas essas manifestações. Pedro rebate aquela heresia. A primeira coisa que nós temos que fazer é ter defesa da nossa fé, é ter razão, é ter conhecimento. São 9 horas da manhã de um domingo, não tem ninguém embriagado. Isso aqui é o que diz Joel 2:28. Glória a Deus. Aqui na Igreja Batista não tem ninguém embriagado, ninguém maluco, ninguém louco, ébrio. Mas é a promessa do Senhor que acontece nesse lugar. É a profecia, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vem para realizar aquilo que lhe compraz, os seus desejos. E Deus há de encher esse lugar, encher de poder, de glória, de línguas, de manifestações, de milagres. E quem quiser fazer parte desse movimento e crer, vai receber, vai ser abençoado. Mas tem os zombadores. Guarda teu coração, querido. O diabo ele fica querendo plantar raiz de zombaria, de amargura em nós, uns contra os outros. Guarde o teu coração.
Pedro, ele levantou uma defesa, argumentou, falou da profecia, e o texto vai seguindo, e ele agora começa a falar de Jesus. Esse Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, que andou 40 dias, que foi assunto aos céus e prometeu a vinda do Espírito. E esse Espírito de Joel agora veio e começou esse grande movimento. Esses homens que estavam guardados, trancafiados, com medo, agora no poder de Deus, no poder e na manifestação de Deus, liderados aqui por Pedro, que era o mais ousado, eles com ousadia pregam o evangelho sem medo para multidões. No meio daquela festa, aquele grande dia da festa das semanas, Shavuot, festa agora que é conhecida como a festa de Pentecostes no meio cristão. E Deus tem um Pentecoste para essa igreja. Deus tem um movimento. Quem sabe hoje, quem sabe esse mês de novembro, aniversário da igreja, vem um mover de Deus, que traga uma nova direção, multiplicação, bênção, poder, santificação. Em nome de Jesus. E Pedro, ele fala a respeito desse Jesus. Ele usa 2 textos aqui, de Salmos. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso me alegrou o meu coração, a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Falando de Jesus, que não foi deixado na morte, no inferno, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Estou perto de encerrar já, por favor. Queridos, eu queria terminar com esse final dessa palavra de Pedro, respondendo aquela pergunta que você hoje vai levar para a sua casa, para a sua vida, e todos os movimentos que estiverem acontecendo no reino de Deus, você vai fazer, e o Espírito Santo vai te responder. Homens de Deus vão ser resposta. O Espírito Santo vai levantar pessoas, Pedros, para dar direção, para tirar o coração do aperto, a mente da prisão, e trazer alegria e novidade de vida. Verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro não fez nem apelo, mas os seus ouvintes, aquelas milhares de pessoas, fizeram uma segunda interrogativa, uma segunda pergunta, porque o coração deles se compungiram, coração compungido pelo Espírito Santo, incomodado, sendo tocado. Que faremos? Pedro, apóstolos, o que é que nós temos que fazer agora? Essa foi a segunda pergunta. E a resposta de Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. Arrependei-vos é o primeiro passo para que a mão de Deus venha sobre nós, nos abençoe e nos livre do mal. Você reconhecer seus pecados, reconhecer caminhos maus e mudar de direção. Arrependei-vos é a base do Antigo Testamento. João Batista chegou: arrependei-vos, raça de víboras. Jesus imitando João Batista: arrependei-vos,
porque o reino de Deus é chegado. E a primeira pregação da igreja, a primeira palavra foi: arrependei-vos. Todas as manhãs temos que colocar o nosso coração, nossas mentes, nosso caminhar, as nossas atitudes, reconhecermos e nos arrependermos diante desse Deus santo e todo-poderoso. Que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis esse Espírito Santo, esse que veio e que está aqui. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras eu testemunho e exortava-vos, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos adorar o Senhor nesse momento. Depois eu vou estar orando. Espírito Santo sobre nós. Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo sobre nós, sobre o teu povo, com a tua glória.
Glória a Deus. Glória a Deus. Rasga o céu, Senhor, e desce. Vem no nosso cenáculo hoje, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós. Queremos falar línguas novas em nome de Jesus. Queremos a manifestação do Teu fogo sobre nós. Aquece nossas vidas. Faz algo novo, um movimento novo, inicia algo novo. A partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Terminar essa palavra. Esse domingo de Pentecostes, 9 horas da manhã, eles não estavam bêbados. Aliás, eles estavam bêbados. Bêbados, embriagados do Espírito Santo de Deus. Quem está aqui começando a ficar embriagado de Deus, levanta a sua mão. O Espírito Santo possa encher a tua vida, te embriagar desse gozo tremendo. Ali nasceu a igreja do Senhor. O aniversário da igreja do Senhor naquele dia, 50º dia depois da ressurreição de Jesus. Um domingo pela manhã. E nós temos a graça de Deus hoje, no domingo pela manhã também, de comemorarmos o aniversário desse lugar. Festa ao Senhor. Aniversário do nascimento dessa igreja local, desse corpo local. E o Espírito vem aqui derramando o seu poder, a sua glória. E um novo tempo, tempo de multiplicação, tempo de bênçãos, de poder. Há de se iniciar, há de se aumentar a porção em nome de Jesus. Que você possa ter entendido e responder aquela pergunta: o que é que quer dizer isto? Que você possa ter entendido. Se você por acaso estar como aqueles homens ali, depois que Pedro terminou a sua pregação, perguntando para Pedro: o que devemos fazer agora? Arrependei-vos e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Se por acaso há alguém hoje que quer receber o Espírito Santo, alguém que está fazendo essa pergunta: o que é que eu devo fazer? Eu quero me arrepender, eu quero me levantar, eu quero me batizar, eu quero ser cheio, eu quero receber o Espírito Santo. Só você, irmão, que tem convicção disso, levanta o teu braço assim. Amém. Mais alguém? Levanta o teu braço bem alto para me ver. Levanta o teu braço. Mais uma pessoa lá atrás. Levanta o teu braço em nome de Jesus. Fica de pé rápido, por favor. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Assim como Pedro, Senhor, que deu aquela palavra e profetizou e batizou, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo na vida desses meus irmãos agora, Senhor, um enchimento de Deus, do Teu poder. Que haja arrependimento, confissão de pecados, que haja o batismo do fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe.